essa outra função associada ao complexo Golgiense aqui, pessoal, que é a síntese de carboidratos complexos, tá? Eu vou repetir. Síntese de carboidratos complexos, está falando das funções do lisossomo, né? Então é digerir qualquer substância, né, que entre na célula, tá certo? E também ele está associado ao processo de autofagia e autólise, beleza? Tudo bem? Vamos caminhar? Um outro, é uma confusão, né, que o pessoal faz, é com relação ao processo de apoptose, tá? Que é esse slide aqui, ó, tá mostrando dois processos, que é a necrose e a apoptose. Necrose não cai em vestibular praticamente, mas a apoptose o pessoal tem caído bastante, tá? E é nesta hora que eles confundem com os lisossomos. Por isso que eu vou usar agora esse momento para falar disso, tá? O que seria aqui, ó, um processo de apoptose? A apoptose, pessoal, é uma morte programada da célula, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma célula normal, ocorre aqui, ó, uma condensação, né, de todo o material genético, tá? E aí começa a ter uma fragmentação celular. Dá uma olhada aqui, ó, tá? Ou seja, a membrana começa a se fragmentar e pegar pequenas partes da célula. E aí forma o que a gente chama de corpos apoptóticos, tá? Aí vem aqui, por último, um glóbulo branco, um macrófago, e faz a limpeza. Fagocita esses pedaços, tá? Então, toda célula, quando ela, entre aspas, envelhece e morre, entra no processo de apoptose, tá? Agora, em processos, normalmente, de metamorfose, os lisossomos é que são rompidos e aí a célula sofre uma autólise. Então, vamos separar aqui o joio do trigo. Apoptose, tá? É uma morte programada da célula, tudo bem? Agora, a autólise é quando todos os lisossomos se rompem, tá? Por um processo também programado, né? Lógico, mas é um processo diferente, que é a participação dessas enzimas digestivas na hora que ocorre o rompimento dos lisossomos. Na apoptose normal, nós não temos participação de lisossomos, tá certo? São outras enzimas que entram em atividade. Tudo bem, gente? Quando que uma célula sofre apoptose? Por exemplo, uma célula, quando ela fica... a Aninha está pedindo para repetir. Repetir diferença de apoptose e de autólise? Então, vamos lá. Autólise é quando os lisossomos se rompem, tá? Isso, Aninha. Quando os lisossomos se rompem, tá? E aí o que acontece? Imagine, eu vou voltar no slide lá da célula. Imagine que você tem aqui uma célula cheia, tá? De lisossomos. Imagine que todos os lisossomos se rompam, porque são membranosos. O que acontece? Todo o conteúdo digestivo vaza, literalmente vaza para o citoplasma, digerindo toda a célula. Isso é uma autólise, uma quebra da própria célula, tá bom? Detalhe petucal, pessoal. Célula vegetal não tem lisossomos, tá? Isso é de animal e protozoários, porque nós somos heterótrofos, tá? Agora, num processo de autólise, o que acontece são várias enzimas, tá? Que modificam toda a célula para ela sofrer uma morte programada. Então começa com o quê? Uma condensação do material genético, né, da cromatina, uma fragmentação da célula e forma-se aqui, ó, vários corpos apoptóticos, tá? E aí você tem esses corpos apoptóticos sendo fagocitados pelos nossos glóbulos brancos, nossos leucócitos, tá? Tudo bem, pessoal? Bem? Esse outro lado aqui, do lado esquerdo, a cauda sofre apoptose. Então, olha, no caso da metamorfose do gerino, nós temos aí o rompimento dos lisossomos, tá? Nas metamorfoses, normalmente o que acontece é uma autofagia, beleza? Tudo bem? Algumas metamorfoses ocorrem a apoptose. É que é meio difícil agora a gente pontuar animal por animal, né? Mas a maior parte dos casos da metamorfose é uma autofagia, autólise que ocorre, tá? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos caminhar? O próximo da lista aqui é o peroxissomos, né? Bom, peroxissomo, pessoal, é uma organela que nasce do complexo. Qual é a diferença? A diferença é que ela tem dentro dela uma
uma enzima chamada catalase que degrada peróxidos, tá? Então, por exemplo, no seu metabolismo você produz lá água oxigenada, H2O2. Isso é um peróxido e nós produzimos, tá? O que acontece? Ele é extremamente tóxico. E aí o peroxissomo cabe a ele fazer essa catálise, né? Ou seja, essa quebra. Então, essa sua enzima vai até essa água oxigenada, reage ali, liberando água e liberando um oxigênio molecular. E esse oxigênio molecular pode ser um radical livre, inclusive, tá? E aí, se ele encontrar um outro oxigênio molecular, beleza, forma água. Por isso que quando você joga água oxigenada no ferimento, ele borbulha. O que está borbulhando? Ele está borbulhando, na realidade, o oxigênio que está saindo, tá? Os seus peroxissomos estão quebrando a água oxigenada, liberando oxigênio. Ali é esse oxigênio que vai matar a bactéria, tá? Que possa infectar ali o seu ferimento, tá bom? Uma outra função aqui, ó, pessoal, é quebra de ácidos graxos, tá? Então, quando você está quebrando ácidos graxos, uma semente lá de planta tem peroxissomo nessa hora para degradar os ácidos graxos e disponibilizar isso como matéria-prima para o nosso metabolismo, tá? Então, ele associado, olha só, já foram perguntados, mas vou repetir. Associado ao retículo liso, o peroxissomo é o nosso detox, tá? Celular. Os dois degradam toxinas, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tá aqui? Tá? Então, um fígado ele está cheio de peroxissomos e está cheio de retículo liso. Exatamente porque o fígado é o nosso órgão que vai degradar qualquer toxina. Tudo bem? Beleza aí, gente? Legal? Vou caminhar, tá? Se estiver indo muito rápido, você dá um toque aí que a gente puxa o freio de mão aqui. Beleza? Bueno, vacúolos. Pessoal, vacúolo, tá? Ele é uma estrutura, dá uma olhada aqui numa célula vegetal, porque ele é enorme numa célula vegetal, tá? Inclusive ele tem uma dupla membrana aqui, ó, específica chamada tonoplasto. O que ele faz basicamente numa célula vegetal ou num protozoário de água doce? Ele faz a regulação osmótica, tá? Então, entrada e saída de água vai ocorrer por esses vacúolos aqui. Vacúolos, acho que o Tiago já deu protozoários, ele falou dos vacúolos pulsáteis, né? Então, protozoário de água doce tem sempre a entrada de água por osmose. É um problema. Então, eles criam esses vacúolos para que no vacúolo que ocorra essa entrada de água, tá? Numa célula vegetal, ela tem a função de fazer essa entrada de água acontecer, a saída, e ela também ajuda na excreção de substâncias aí que não são muito legais, tá? E ela também pode armazenar um pouquinho de substâncias ali, tá? Então o vacúolo é multifuncional. Normalmente no vestibular eles perguntam com relação a essa regulação osmótica, tudo bem? Lembrando que a membrana aqui é chamada de tonoplasto, tá? Tá aqui, ó, tonoplasto, beleza? Tudo bem? Legal aí, turminha? Podemos ir para outra organela? Sim? Próxima organela. Ei, mamãe mitocôndria, né? Mito é o que se multiplica, né? Então, a mitocôndria é a única organela nossa que tem capacidade de se multiplicar sozinha. Por quê? Porque ela tem DNA próprio. Ela, um dia, há 2 bilhões de anos, ela era uma célula procariótica, tá? É do grupo lá das bactérias. Ela, por um processo de endocitose, ela foi incorporada às células eucariontes primitivas, chamadas de arqueias, e passou a ter aí uma associação muito legal, né? Por quê? Essa estrutura procariótica que nós temos, todos os seres eucariontes têm, tá? Todos, fungo, animal, vegetal, um protozoário, uma alga, tá? Todos têm mitocôndrias. Por quê? Ela vai fazer a famosa respiração celular. É a nossa usina de energia, né? Nosso gerador de energia. Por quê? Ele vai produzir o famoso ATP, trifosfato de adenosina, que é o nosso combustível, tá? Cara, a gente vai ter uma aula especial sobre, na apostila 3, nós vamos ter uma aula especial sobre fotossíntese
e sobre respiração celular, tá? E ali eu vou falar bastante dessas duas organelas. Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica, né? De uma mitocôndria, né? Linda, linda, linda. Tá certo? Próxima organelazinha, tá? É o nosso cloroplasto, que é prima da nossa queridinha mitocôndria, tá? Ele também tem um DNA próprio. Um dia ele também foi um ser procarionte, tá? E ele faz a famosa fotossíntese, né? Que é a produção de material orgânico, tá certo? Também vamos ter uma aula especial. A primeira aula da apostila 3 é sobre o nosso queridinho cloroplasto, que a gente vai falar sobre fotossíntese, tá certo? Perceba que tanto ele como a mitocôndria, ó, tá cheio de dobras de membranas, tá? Então eles têm dupla membrana, tá? Então quem tem dupla membrana na nossa célula, tá? No nosso mundo aí celular, a carioteca tem dupla membrana, a mitocôndria e o cloroplasto, basicamente, tá? Crianças, a gente vai ter aula especial sobre cloroplasto, tá? Segura a onda aí, mas basicamente ele vai realizar fotossíntese, tudo bem? Algas e plantas têm cloroplasto, tudo bem? E aqui agora a última organela que nós vamos ver, que são os centríolos. Crianças, centríolo, olha só que legal. Ele é uma estrutura proteica presente só em protozoários e animais. Então, alga não tem, fungo não tem, alguns funguinhos tem, desculpa, alguns tem, tá? O reino do fungo é muito diverso. E a nossa queridinha planta vegetal não tem, tá? Então, basicamente, quando eles perguntam da célula animal, e aí é uma estrutura proteica, puramente proteica, presente em células animais e protozoários para nós aqui do cursinho, beleza? Gente, os centríolos, eles são dois, sempre dois, tá? Um é perpendicular ao outro, tá? E esse é um grande mistério da biologia, cara. Até hoje, a gente tem aí muitas dúvidas de como que ele atua e por que ele tem esse posicionamento perpendicular, tá? Mas vamos lá, do que é feito o centríolo? O centríolo é feito puramente de proteína tubular. Isso aqui, ó, chama de microtúbulos, tá? São 9 conjuntos de 3 microtúbulos aqui, ó, tá? 9 conjuntos, totalizando 27 microtúbulos. Cara, e dentro dele não tem nenhuma enzima, tá? Tudo que eu vou falar agora que é a função dele ainda é mistério para a biologia, tá? Normalmente eles ficam próximos aqui do núcleo. Então, em alguns livros aí, eles estão sendo chamados agora de centrosomos. Centro, porque fica próximo do núcleo, tá? Somos, porque é corpo, né? Centríolo ou centrosomos, beleza? Vamos lá, o que ele faz? Primeira coisa, ele vai organizar a formação de cílios e flagelos, tá? Então, quem tem cílios e flagelos somos nós, né? No mundo dos eucariontes. Nós temos os protozoários, e os protozoários temos flagelos. Qual a diferença? Flagelo é uma organela também, tá? Desculpa aí. Além do centríolo, a gente está vendo aqui também, já aproveitando e ver cílios e flagelos. Ele também é uma organela, tá? Olha aqui a estrutura dele em corte, tá? Então ele tem aqui, ó, o que a gente chama de 9 por 2. Você tem 9 conjuntos de estruturas aqui, ó, no cilindro e 2 estruturas aqui no centro, tá? Tanto os cílios e flagelos têm a mesma estrutura, pessoal, tá? Onde que eu vou encontrar cílios? Eu vou encontrar cílios no nosso corpo, na traqueia, em algumas células do aparelho reprodutor feminino, tá? Na tuba uterina, por exemplo, tá? E flagelo, no nosso caso, só os nossos queridinhos protozoários mesmo, tá? Bom, cara, quem orienta... Sim, eu vou mandar, Larissa, tá? Eu estou gravando essa aula aqui e eu vou depois disponibilizar para vocês, tá? Só um instantinho, pessoal. Ó, voltando.